Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula, tentando dar continuidade ao que a gente tinha visto na última aula antes da crise, tudo bem? Eu espero que vocês vão estar bem. Espero que as famílias de vocês também venham estar bem, tá? Espero que todos venham estar protegidos aí durante esse momento de grande tensão para todos nós, beleza? Vamos embora. A gente tinha começado a parte de geologia. E aí a gente começa falando da formação do universo. A teoria mais aceita é a teoria do Big Bang. O universo se formou há cerca de entre 13 e 14 bilhões de anos atrás, a partir dessa concentração de matéria em um ponto único, e a partir de então ele veio se expandindo, não é? O nosso foco é a Terra. Então, para a gente falar da Terra, a gente tem que se lembrar que o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. Perceba que quando a gente fala em geologia, é importante a gente diferenciar tempo histórico de tempo geológico. O tempo geológico é o tempo da Terra. Então, a gente está falando aí numa escala de milhões e bilhões de anos. Tá legal? Tem alguns marcos referenciais. Você não precisa decorar essa tabela aqui. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Você não precisa decorar essa tabela aqui, tá vendo? Mas alguns pontos você precisa ficar atento. Por exemplo, esse período pré-cambriano, tá? Esse éon pré-cambriano, que vai de quando a Terra se resfria até 2,5 bilhões de anos atrás. Por quê? Aqui é o período de formação do relevo que a gente vai chamar de antigo. Tá legal? Outro período importante, outro momento importante é aqui, ó, durante essa era mesozoica. Por quê? Porque é aqui que a Pangeia vai se separar. Então fiquem atentos. Pré-cambriano, tem que guardar resfriamento da crosta. Mesozoico é quando a Pangeia se separa, tá bom? E o período terciário é o período mais atual, é o período mais recente. Então a gente vai usar esse marco aqui de 225 milhões de anos atrás como o marco referencial. O que rolou antes disso a gente chama de antigo, e o que rolou após isso a gente vai chamar de novo. Pensando em formação de relevo, quando a gente fala em dobramento moderno, por exemplo, a gente está falando de uma formação recente. Entendem isso? E aí essa formação recente se refere a esse período, de 225 milhões de anos para cá. Belezinha? Nós já tínhamos visto as camadas internas da Terra, crosta, manto, núcleo. É importante você se ater à espessura de cada um. Lembrar que a parte superior do manto é chamada de astenosfera. Tudo bem? Beleza? Isso aqui nós já tínhamos visto. E aí, vimos a teoria da deriva continental. Estou procurando minha água aqui para deixar algum lugar. Tá aqui. Não é? Essa teoria foi elaborada pelo nosso amiguinho alemão Alfred Wegener, lá em 1915. E aí ele vai dizer que todos os continentes formavam um só e vieram se separando ao longo do tempo. Lembre-se aí que ele vai ganhar credibilidade só depois da Segunda Guerra Mundial, que vão conseguir comprovar a teoria dele de fato. Mas lá em 1915 ele já tinha feito algumas análises importantes, como por exemplo, ele se ateve às principais evidências. E aí ele se ateve às evidências morfológicas, às evidências paleontológicas, às evidências climáticas, e foi percebendo que a única chance de você encontrar fósseis desses animais em áreas tão distantes é o fato dessas áreas terem sido juntas durante um período da Terra. Tudo bem? Então Wegener vai argumentar aí a partir da morfologia, da geologia, da paleontologia e da paleoclimatologia. Beleza? E vai conseguir comprovar a sua evidência. Mais tarde nós vamos comprovar, né? Com o uso de instrumentos técnicos mais desenvolvidos. Tudo bem? Belezinha? Então, uma vez que a gente entende que toda a crosta está dividida em placas tectônicas, essa imagem aqui nos ajuda a perceber o seguinte. Veja bem, a imagem dos continentes e das placas tectônicas são os oceanos. Procure o Japão aí. Dê uma pausa no vídeo e procure o Japão. Procurou? Se você olhou para cá, seu cérebro está condicionado, né? Porque quem está centralizado aqui, ó, é a América do Sul. Então, perceba, o Japão está aqui, ó. Olha a quantidade de placas tectônicas em torno, margeando o Japão Sul. Entende isso?
O Japão fica sobre o encontro de placas. Consequentemente, é uma área de instabilidade tectônica. Então, os terremotos ali são algo bem comum, entende? Bem comuns. Percebam aí que nós aqui no Brasil ficamos no centro, mais centralizado em relação à placa sul-americana, o que faz com que nossos tremores venham a ser menores. Nós temos terremotos, a diferença é que eles são de pequena intensidade. Tudo bem isso, pessoal? Vou arrumar esse microfonezinho aqui, se isso aqui cair, nos compromete muito. Beleza? Seguindo, vale lembrar do Círculo de Fogo do Pacífico, dê uma olhadinha nele aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, é uma região de intensa instabilidade tectônica. Tudo bem? A maior parte dos eventos tectônicos vão ocorrer nessa área. Por isso ela vai ser chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. É essa região que vai viver terremotos constantes, tsunamis constantes, muitas erupções vulcânicas e assim segue. Já que a gente está falando aí de movimentos de placa, lembre-se que o que faz com que a placa se mova é o movimento de convecção. Beleza? Então, quando pensar lá no magma, lembre que o magma aqui não fica parado. Ele faz um movimento circular constante, por causa da diferença de temperatura interna. E esse movimento circular é chamado de convecção. É isso que vai fazer com que as placas tectônicas se movam. Beleza? Já que as placas se movem, a gente tem que entender quais são esses movimentos. Nós vamos dividi-los em dois grupos: urogenéticos, que vão ocorrer na horizontal, e epirogenéticos, que vão ocorrer na vertical. Tudo bem? E os orogenéticos a gente destaca três: convergente, encontro de placas, divergente e transcorrente. Deu para entender? Convergente, elas se chocam, divergente se afastam, transcorrente uma roça na outra. É um movimento lateral de placas. Vamos ver as consequências de cada um. Convergente, está vendo aqui as placas se chocando, formando uma cordilheira, uma cadeia de montanha. Aí você pode ter choque de placa oceânica com placa continental. Você pode ter duas placas continentais. Você pode ter duas placas oceânicas se chocando. Aí você terá lá o que rola no Japão, por exemplo. Tudo bem? E aí as consequências são os dobramentos modernos, as grandes cadeias orogênicas. Olha aqui o exemplo. Eu botei uma foto para você do Everest. Aqui, Cordilheira dos Andes. Vale Nevado no Chile. Tá vendo? Resultado do choque de placas tectônicas. Belezinha? Subducção é quando uma placa penetra. Isso aqui, ó, tá rolando a subducção aqui, ó. Quando a placa mais leve, ela menos densa, na verdade, ela volta para o magma e começa a se decompor por causa do calor. Tá legal? Divergente é quando as placas se afastam, então você consegue enxergar muito bem aqui, ó. Cada placa se movendo numa direção e o magma vai brotando aqui nessa fenda entre elas. O maior exemplo que a gente tem é a dorsal mesoatlântica. Se você reparar isso aqui, ó, Reino Unido, certo? Aqui Portugal, aqui continente africano, aqui América do Norte e aqui o Oceano Atlântico. E nós estamos em pleno processo de separação. Tudo bem? Belezinha? E por fim, transcorrente, cisalhante ou conservativo. O que é isso? Movimento lateral. Onde rola isso? Você já viu até o filme Falha de San Andrés ou de Santo André. Sabe onde eu estou falando? América do Norte? Olha aqui, ó. As placas se movendo de forma lateral, uma roçando na outra, literalmente, resultando numa falha, numa fenda. Tudo bem? A placa caribenha também faz isso. Belezinha? E o movimento epirogenético? Dê uma olhadinha. São movimentos da crosta cujo sentido é ascendente ou descendente, ou seja, parte da crosta sobe ou rebaixa. Qual é o efeito disso? Olha aí, parte da crosta pode subir, parte dela pode se rebaixar. O resultado é que a gente vai ter uma alteração na dinâmica do relevo. Quando isso ocorre no fundo do mar, você tem a transgressão ou a regressão marinha. Porque se ocorre um movimento ascendente no fundo do mar, a massa de água é empurrada. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Vamos seguir então. Vulcanismo e terremotos. O que é o vulcão? Você parou para pensar nisso? Olha aí.
constitui a atividade pela qual o material magmático é expulso. O vulcão é o lugar por onde sai o magma. Tudo bem? E aí o vulcão vai ter você pode ter o vulcão da forma cônica ou não. Depende da composição do magma. Entende? Se ele vai ter mais ácido ou mais base. Dependendo do que ele tiver, ele vai formar o vulcão ou não. Mas ainda assim, o vulcão é o ponto por onde sai o magma. Então você pode ter um vulcão sem o cone. O cone não é obrigatório, tá legal? Isso aqui geralmente não cai muito em prova não, tá, gente? Pô, escoado da lava, bomba, cinza, cratera, nuvem, cone vulcânico, chaminé, a etimologia do vulcão, os elementos que formam o vulcão não tem tanto peso. Belezinha? Terremotos são o resultado dos encontros tectônicos, ou seja, quando as placas se chocam, a Terra tende a tremer, entende? Na verdade, quando as placas liberam tensão, porque elas ficam pressionadas umas nas outras. Quando há liberação de tensão, ocorre o terremoto. Então a gente pode ter como consequência a vibração do solo, abertura de falha, deslizamento de terra, tsunamis e até mudança no eixo de rotação da Terra. Vale a pena você saber a diferença entre o hipocentro, que é a região onde houve a tensão, tá? E o epicentro, que é a região aqui na superfície, que vai sofrer alteração, que vai sofrer o primeiro tremor. Botei aqui na imagem algumas consequências de terremotos. Você sabe que a consequência do terremoto está diretamente relacionada ao capital do local onde houve o terremoto. Então lembre-se que um terremoto no Japão de 7 graus na escala Richter mata menos gente do que um terremoto no Haiti de 8 graus na escala Richter. Entende a diferença? Professor, então no Japão o terremoto mais leve mata menos gente do que no Haiti? Sim, porque o Haiti é paupérrimo. Então eles não têm estrutura para sobreviverem a um terremoto. E o Japão, já com o seu capital aí investido em estruturas à prova de terremoto, em treinamentos de terremoto, em equipe de resgate prontas para poderem atender, acaba não sofrendo tantos danos, sacou? Botei aqui o terremoto, o tsunami de 2004, que vai rolar na Ásia e vai se espalhar pela Ásia e vai atingir até o continente africano. Não sei se você vai se lembrar dele. Tem um filme que fala sobre ele chamado O Impossível, que é um filme muito bacana. E aqui alguns números, né? Olha aí. Total de mortes, 174 mil. Feridos, 125 mil. Desaparecidos, 51 mil. Desabrigados, 1 milhão. Foi um evento muito violento, né? Por fim, a gente tem o geyser. O que é o geyser? É uma fonte que expele água quente. Por que isso vai rolar? É comum em área vulcânica. Por que isso vai acontecer? Porque o calor vai passar por dentro das rochas, bem por fendas, por fraturas. E aí vai aquecer parte do lençol freático e essa água é expelida. Aqui no Brasil a gente não tem geyser, mas a gente tem Caldas Novas. Já ouviu falar ou não? Dê uma olhadinha no mapa. De preto, falhas na placa tectônica. Tá vendo? De azul, o Lago Corumbá e toda a estrutura hídrica aqui da região. E de amarelo, a cidade de Caldas Novas. Qual que é o resultado disso? Cara, as falhas vão permitir que o calor passe. E aí vai aquecer essa água. Resultado, você terá, tanto na cidade de Rio Quente, quanto na cidade na Serra de Caldas, quanto em Caldas Novas, você vai ter concentração de água quente. Sacou? Então os rios vão correr com a água quente. É um negócio assustador. Quem já foi lá pode comprovar isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que sim. Vou parar esse vídeo e vou seguir com o próximo. Tudo bem? Ou melhor, vou seguir na sequência, que o outro é curtinho. Não vou nem parar. Tá legal? Vamos aqui, ó. Agentes modeladores do relevo. Então a gente já entendeu os movimentos tectônicos, a gente já entendeu a estrutura interna da Terra. Agora vamos pensar no que vai dar forma, no que vai modelar o nosso relevo, tá bom? Vamos embora. Duas forças, as internas e as externas. Então, quando a gente falar de agentes modeladores do relevo, eu queria que você pensasse em forças endógenas e forças exógenas. Tudo bem? Vou parar o vídeo, vou começar outro, senão vai ficar muito grande. Daqui a pouquinho eu volto.